Pronto, eu antes de mais pedi desculpa em nome de todos nós por este atraso, mas ele teve a ver precisamente com as dificuldades de começarmos a reunião. Quer os colegas que vieram hoje de comboio e que vinham do norte. O comboio é que teve um problema no caminho e acabaram por chegar já cerca das 11, e também quem veio de fora de cá, entre os quais eu e outros, apanhámos, eu tinha 4 acidentes, isto é terrível para entrar aqui em Lisboa hoje e acabaram por atrasar. Aliás, a própria FNE não está aqui porque eles têm hoje uma iniciativa agora à tarde e o João teve que sair e pediu para pedir desculpa de não estar, seja como for. Está aqui o Sepleu, o Rui Salvado, a ASPL também, a Fátima Ferreira, o SPLIU, o meu colega Manuel Monteiro, o Francisco Pinto, que está aqui de lado também connosco, do SINAP, do CIP, está que veio de comboio do Porto, portanto tivemos também que aguardar um bocadinho a Júlia Azevedo, que é coordenadora, o Filipe do Paulo da ProOrda, a minha colega Eleonora Betancourt, isso porque do CIPEB, e também do SINDEP, o Guilherme Guerra. Pronto. Ora bem, isto teve o João Dias da Silva, vocês viram, já teve que sair, mais a colega. Só para dizer rapidamente, para dizer o seguinte: fizemos uma avaliação sobre as negociações, centrada naturalmente naquilo que decorre da declaração de compromisso que foi assinada no passado dia 18 de novembro. A avaliação que todas as organizações fazem é uma avaliação extremamente negativa. Não por falta de reuniões, que nesse aspecto podemos dizer que reuniões não têm faltado. O que tem faltado são soluções para os problemas que era suposto, na sequência desse compromisso assumido também pelo Governo e por nós, que era suposto já existir. E refiro-me concretamente a 4 aspectos. O reposicionamento na carreira, e sobre o reposicionamento da carreira temos uma proposta extremamente negativa, ou seja, já tivemos uma primeira proposta do Ministério da Educação que mereceu largas críticas por impedir os professores de serem justamente reposicionados. Temos uma segunda versão que, grosso modo, e naquilo que é o essencial, é igual à primeira. E, portanto, não há evolução em relação ao reposicionamento. Temos nova ronda negocial nos dias 14 e 15, portanto, já quarta e quinta da próxima semana, sobre esta matéria, onde esperamos que o Ministério da Educação tenha uma postura diferente da que tem tido até agora. Sobre a recuperação do tempo de serviço, já vamos para a 3ª reunião com propostas absolutamente zero. Aqui nem podemos dizer que é negativas. Não há. Tivemos uma primeira reunião em 15 de dezembro, uma segunda em 24 de janeiro. As rondas, a 15 de dezembro foi comum, a de 24 foram os colegas a 24, outros colegas negocial para o final do mês de fevereiro, mais concretamente nos dias 27 e 28. O que podemos dizer é que, indo nós já para a 3ª reunião, neste caso, nem sequer podemos fazer uma avaliação da proposta, porque não existe proposta. Sobre as outras 2 matérias, a apresentação e os horários de trabalho, é também a mesma coisa. Tivemos rondas negociais nos dias 29 e 30 de janeiro e 0 de propostas. O Ministério até, curiosamente, o Governo, que é quem tem a obrigação de apresentar propostas, o que pretendia e insistiu com as organizações era que fôssemos nós a apresentar propostas. Bom, nós teremos os nossos parceiros, teremos as nossas alternativas, as nossas contrapropostas, temos os nossos princípios, mas obviamente que compete a negociação ser o Governo a apresentar uma primeira proposta. E nós depois teremos as nossas, ou a nossa, se for comum, depois veremos, mas o grande problema é que não há propostas e, portanto, estamos num momento em que a avaliação que fazemos é que nestes 3 meses em que decorreu a negociação, ou decorreram negociações decorrentes do compromisso, o que tivemos foi ou o adiamento, ou no único caso em que houve medidas. Ela é extremamente negativa. Medidas não, propostas, ela é extremamente negativa. Podia dizer-se, por exemplo, sim, mas já fecharam a portaria para progredir ao 5º e 7º escalão sobre as vagas. É verdade. E se nos perguntarem quantas vagas são, ninguém sabe. Ou seja, é uma coisa curiosa. Aprovou-se a portaria para a progressão a 2 escalões, que é para definir as vagas, mas não ficaram definidas as vagas. Ainda nem sequer estão marcadas reuniões para negociar as vagas para essa progressão. É verdade que ontem o Conselho de Ministros aprovou a criação do grupo de recrutamento de língua gestual portuguesa e o Sr. Ministro falou muito disso, mas não disse tudo. Não disse que criar o grupo foi mais simples, mas, por exemplo, até agora nem sequer se sabe, não está sequer garantido, que o tempo de serviço, há alguns mais de 20 anos, dos professores de língua gestual portuguesa vai ser contado para efeitos de carreira.
Até agora o Ministério não garantiu isso e ainda estamos a discutir se isso vai acontecer ou não. Também disse, e também foi aprovado o regime de concurso para os professores das escolas de ensino artístico. É verdade. Agora, o que não disse foi tudo. É que comprometeram-se, o Ministério da Educação, a aprovar um regime de vinculação extraordinária destes professores, não o fizeram, e não disseram mais. Foi que, no âmbito do decreto-lei sobre concurso ontem aprovado, deveria ter ficado prevista também uma solução, e era suposto que isso acontecesse, para os colegas que este ano, na mobilidade interna, em 25 de agosto, foram injustiçados e tiveram colocações que não correspondem à sua graduação profissional. E aconteceu alguma coisa sobre isso? Zero. Ou seja, este concurso antecipado, que vai ter lugar este ano, está previsto que tenha lugar este ano um concurso interno antecipado, não permite que se resolva esse problema simplesmente porque o Ministério da Educação decidiu alterar as normas do regime geral de concursos que permitiria uma solução para este problema. Portanto, as coisas, como disse inicialmente, ou se adiam ou não se resolvem. E essa é uma avaliação que todos fazemos. Face a essa avaliação que todos fazemos, em cima da mesa estão hoje, e nós podemos anunciar, que são as formas de luta que as organizações sindicais acolheram e que têm em cima da mesa, quatro principais. A primeira é, se até final do segundo período não estiver resolvido o problema dos horários de trabalho, que em muitos casos tem a ver com ilegalidade, ou seja, os horários de trabalho não têm na componente letiva todas as atividades letivas. Algumas delas estão a ocupar a componente de estabelecimento. Por outro lado, as reuniões, que deveriam ser da componente de estabelecimento, estão a ocupar a componente individual dos professores. O que significa que todo o trabalho individual é feito fora do horário de trabalho e os horários dos professores chegam quase às 50 horas por semana. Se isto até fevereiro não estiver resolvido, com uma proposta concreta, clara, que a partir de setembro, estamos a falar no próximo ano letivo, isto é resolvido, as organizações sindicais, a partir do início do terceiro período, a partir do primeiro dia do terceiro período letivo, irão entregar pré-aviso para que os professores façam greve às atividades letivas que integram a componente não letiva de estabelecimento, bem como a todas as reuniões de professores que nas escolas sejam convocadas para fora do horário dos professores. Esta é uma questão que já esteve em cima da mesa, há organizações sindicais que já no primeiro período tiveram esta greve, convocaram uma greve deste tipo, foi suspensa precisamente no dia 18 de novembro, na sequência do compromisso de resolver este problema dos horários de trabalho, e por isso as organizações que tinham esse pré-aviso e essa greve em curso suspenderam-na. Estamos a chegar ao final do segundo período e não há sequer uma proposta para resolver o problema. Já lá vão 3 meses, nós aguardaremos até ao final do período. A partir do terceiro período, do primeiro dia, a greve é retomada por todas as organizações sindicais. Depois, estão em cima da mesa 3 momentos fortes de luta. Uma greve de uma semana, do dia 12 a 16 de março, que é uma greve por regiões. Em princípio, a ordem será Norte, Centro, Sul, regiões autónomas e Lisboa, portanto, por esta ordem de realização, uma greve por regiões, em que os professores serão chamados ao longo de uma semana, teremos professores em greve, teremos os problemas dos professores e das escolas com visibilidade pública, precisamente para tentar que o Ministério da Educação, até lá, e reparem, nós estamos a falar de uma coisa que a realizar-se será daqui a mais de um mês. Estamos em 9 de fevereiro, estamos a falar na semana que começa a 12 de março. Também, e a não haver solução para os problemas, e repito sempre, solução para os problemas, que é o que nós queremos, uma segunda semana de greve, também, já no terceiro período, isto está também em cima da mesa, esta possibilidade, no terceiro período, na semana de 16 a 20 de abril. E uma terceira iniciativa, que é uma grande manifestação nacional no terceiro período dos professores, caso com a greve as coisas não sejam resolvidas. E não haja soluções e não haja propostas. Agora é assim. E, portanto, agendamos as greves e agora é para fazer. Não. Nós agendamos a pressão que temos que fazer e que é suposto que os sindicatos e os professores façam sobre o governo para resolver problemas. E, portanto, se resolverem problemas, evidentemente que as greves não se realizarão. Portanto, fica na mão do Ministério da Educação. E é por isso que nós não estamos hoje aqui
a dizer estão convocadas estas formas de luta e os pré-avisos entram todos amanhã. Não. Vamos fazer o seguinte, e foi esse o nosso consenso. Hoje é sexta, segunda, terça-feira são os dias de Carnaval e então há a nova ronda negocial, como eu disse, sobre o reposicionamento nos dias 14 e 15 de fevereiro. É a oportunidade que o Ministério da Educação tem de mostrar que está de boa fé nas negociações, que está com vontade de respeitar e cumprir a declaração de compromisso e que está disponível para ter posições que correspondam ao que a declaração de compromisso prevê. E, portanto, eu disse apenas, não foi vamos convocar essas formas de luta, não é. Em cima da mesa ficaram estas possibilidades. No dia 15, após a ronda negocial da última mesa, portanto, há colegas que reúnem a 14, no caso da FNE e de algumas organizações numa outra mesa negocial, e colegas que reúnem a 15, sendo que a última reunião é 15 à tarde. Há umas de manhã, outras de tarde. E, portanto, na sequência do que se passar aí, na sequência do compromisso do Governo, na sequência da abertura para alterar aquela proposta de reposicionamento e na sequência do compromisso de até ao final do mês apresentarem propostas sobre as outras matérias, na sequência, às 17 horas, a FENPROF, a FNE, a ASPL, o SPLIU, o SPLEU, vou ver se não me esqueço de nenhum, a ProOrdem, o SINDEP, o CIP e o CIPEB, portanto, e o SINAP, está ali de lado, eu não estava a ver o colega, e portanto, portanto, estas organizações todas que assinámos a declaração de compromisso, juntar-nos-emos à porta do Ministério e diremos a forma como esta ronda negocial decorreu com as 4 mesas justifica, e depois há 2 hipóteses, que estas ações são todas para ir para a frente, que estas ações são algumas para ir para a frente, que estas ações ficam para já suspensas, sendo que no dia 15 a decisão é tomada e o que for tomado será feito, exceção para, claro, e repito, o Ministério da Educação e o Governo perceberem que não podem, quando estão apertados, tomar compromissos, assumir compromissos, e depois, quando as coisas aliviam, já não é nada com eles. E, portanto, no dia 15, só foi possível a declaração de compromisso no dia 18, porque as pessoas fizeram uma grande greve e porque as pessoas fizeram uma grande manifestação no dia 15. Então, no dia 18, as coisas foram resolvidas. Portanto, para que esta negociação chegue a bom porto, o que é que está a faltar? São reuniões? Não, isso lá. É a luta dos professores. E, portanto, é com essa luta que nós pretendemos, também não temos outros meios, não somos nós que reunimos o Conselho de Ministros e tomamos as decisões, porque nós já estava tudo resolvido. Sendo assim, não podemos, portanto, o nosso trunfo, é precisamente esta pressão, e esta pressão são essas formas de luta. Damos ao Governo mais estes 6 dias, até dia 15, para mostrar o que vale e, sobretudo, para mostrar ao que vem. E depois nós também dizemos ao que vamos, se a decisão deles não for no sentido positivo. Eu tenho uma questão para colocar, se possível, é mais um esclarecimento. Disse que na greve que está em cima da mesa, de 12 a 16 de março, é uma greve por regiões, calculo que seja um dia por cada região. O que eu pretendia saber é, em relação à segunda semana de greve, que falou para o terceiro período, se essa semana também é uma semana... Essa semana é concretizar-se, a ver, como disse, se a proposta que estiveram em cima da mesa será para já nos mesmos moldes, porque há uma coisa que os colegas nos dizem sempre, que é, nós temos que ter lutas que durem o mais tempo possível, mas que também penalizem aqueles que têm que ser penalizados e não são aqueles que fazem a luta. E, portanto, é evidente que nós podíamos dizer, vamos fazer 5 dias a nível nacional. Podíamos. Mas é evidente que 5 dias de desconto de salário no mês, para muitos professores, é uma impossibilidade. E, portanto, como nós costumamos dizer muitas vezes, a força de uma luta não se mede pela sua duração, mas mede-se pela adesão. E o que nós queremos é ter uma forma de luta que dure, estamos a falar de uma semana, mas que não tenha um peso tão grande que a adesão possa ser menor. Agora, evidentemente, quando falei na segunda semana, a concretizar-se, para já estamos a apontar para aqui, mas ainda ficou em aberto, portanto isto ainda falta tanto, para que é que estamos já a fechar,
Mas se virmos que um dia é pouco, pode ser mais. A primeira é para já este figurino. A segunda, veremos. À partida será também, mas poderá ser outra. Mas, como disse, dia 15 é que nós podemos confirmar tudo e, portanto, nesse dia, então, está. Tá? Adeus, obrigado. Até à próxima.